Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre espelhos esféricos. Já deixa o seu like e se inscreva no canal para dar aquela força ao nosso trabalho. No vídeo anterior de espelhos planos, vimos algumas características da formação de imagens que nos serão úteis aqui. Portanto, caso não tenha assistido ainda, clique no card que está aparecendo no alto da tela para conferir. Espelhos esféricos são sistemas ópticos formados com base em calotas polidas e refletoras, capazes de refletir a luz em diferentes ângulos. Existem dois tipos de espelhos esféricos. Se a superfície refletora é a parte interna, dizemos que o espelho é côncavo, e se a superfície refletora é a parte externa, dizemos que o espelho é convexo. Espelhos côncavos, em geral, são encontrados em óticas, onde podemos visualizar uma imagem ampliada do rosto. Já os espelhos convexos são usados para vigilância em garagens, ônibus e supermercados, pois diminui a imagem, ampliando o campo de visão. Os espelhos esféricos possuem elementos que é importante que conheçamos, e independente se o espelho é côncavo ou convexo, esses elementos são os mesmos. De cara, vemos a forma como iremos representar o espelho esférico, através de um arco. Observe que existem esses traços aqui, ó. Eles representam a parte de trás do espelho. Esse espelho aqui, portanto, ele é côncavo, porque ele tem uma, entre aspas, cavidade aqui na frente. Um objeto em frente a esse espelho estará olhando para a parte que tem essa cavidade. Logo, esse é um espelho com cavidade, ou seja, côncavo. Se os traços estivessem do lado de cá, os objetos deveriam então estar do lado de cá, para estarem na frente do espelho, e portanto estariam em frente a essa parte externa aqui da calota, por isso seria um espelho convexo. Ao representar um espelho esférico, sempre representaremos esses elementos. Primeiramente, o eixo principal, que está cortando o espelho no meio e sobre o qual estarão os demais pontos. Esse ponto aqui representa o centro da esfera que deu origem a esse espelho, e esse ponto é chamado de centro de curvatura do espelho. Já aqui, no ponto onde o eixo principal corta o espelho, nós chamamos de vértice. E no ponto que está exatamente no meio do caminho, entre o vértice e o centro de curvatura, nós chamamos foco. Esse ponto terá bastante importância mais para frente. Novamente, se esse espelho fosse convexo, a única diferença é que esses traços estariam para o lado de cá, mas o foco, o centro de curvatura, estariam nesse mesmo local, ou seja, atrás do espelho se ele fosse convexo. Por último, a distância do vértice até o centro de curvatura é chamada de raio de curvatura ou raio do espelho, representado aqui pela letra R. Uma outra maneira de falar é que o raio de curvatura tem o dobro da distância até o foco, conhecida como distância focal. Antes de analisarmos as características então das imagens nos espelhos esféricos, é importante conhecermos os chamados raios notáveis ou particulares, porque são eles que nós usaremos para identificar as imagens. E são eles: 1. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido passando pelo foco, e o caminho inverso também ocorre. Ou seja, todo raio que chegar no espelho paralelo aqui ao eixo principal, não interessa o quão distante ele está do eixo principal, ou se está aqui na parte de baixo do eixo principal, se ele chegou paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. O contrário também é verdade, se ele chegar passando pelo foco, vai atingir o espelho e vai voltar paralelo ao eixo principal. No caso do espelho convexo, o foco está atrás do espelho, ou seja, o raio não vai conseguir passar pelo foco. Neste caso, no entanto, ele irá refletir de tal maneira que o prolongamento desse raio refletido passa pelo foco. Da mesma maneira, o contrário, todo raio que chegar aqui de tal forma que o prolongamento dele passe pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Segundo, todo raio que incide sobre o centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. Ou seja, se o raio chegar no espelho passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar aqui pelo mesmo caminho. Novamente, no caso do espelho convexo, o raio não tem como passar pelo centro de curvatura, porque esse ponto está atrás do espelho, então o prolongamento dele é que passa. Se o raio atingir aqui o espelho
de maneira que o seu prolongamento passe pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo mesmo caminho que veio. E o último raio é: todo raio que incide sobre o vértice é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quando ele atingir aqui o vértice, esse ângulo aqui tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Nesse caso, não há necessidade de trabalharmos com prolongamentos, quando falamos aqui do espelho convexo, né? O ângulo em relação ao eixo principal poderá ser medido aqui na frente mesmo. Um ponto importante é que todos esses raios obedecem, na verdade, a esse critério, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas aqui fica mais fácil analisar isso por conta do eixo principal. Nos outros dois raios fica um pouco mais difícil de ver e por isso é mais fácil analisar da forma como nós analisamos aqui, do que ficar tentando desenhar os ângulos. Conhecendo esses três raios, podemos identificar as características das imagens dos espelhos esféricos. Para isso, precisaremos utilizar sempre dois raios, e a imagem estará no local onde os raios refletidos se encontrarem. Vamos começar então com o espelho convexo. Nessa imagem podemos ver então o espelho convexo, né? Os tracinhos representam a parte de trás do espelho, então esse objeto está em frente à parte externa da calota, ou seja, a parte convexa. Eu tenho um objeto então em frente ao meu espelho convexo, tenho aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura e o eixo principal. Para descobrirmos as características da imagem e descobrirmos onde a imagem se encontra, vamos então utilizar dois raios principais. O primeiro que vamos utilizar é todo raio que atinge o espelho paralelo ao eixo principal, ele está chegando no espelho paralelo ao eixo principal, refletirá de tal maneira que o seu prolongamento passe pelo foco, já que esse é um espelho convexo. O segundo raio que vamos utilizar é o raio que atinge no vértice. Todo raio que sai do objeto e atinge o vértice do espelho reflete com o mesmo ângulo. Eu disse que a imagem estará onde os raios refletidos se encontrarem, mas esse raio nunca vai encontrar esse raio, que são os dois refletidos. Mas se eu fizer o prolongamento dos dois, eu posso ver um local onde eles estarão se encontrando. Observe, no entanto, que eu só utilizei dois raios e saindo do topo aqui do meu objeto, que é uma vela. Eu não preciso ficar desenhando raios saindo de todas as partes do objeto, porque se eu descobrir onde está a ponta da chama, eu descubro onde está o objeto. Ou seja, se os raios que saíram daqui estão, entre aspas, se cruzando nesse ponto, aqui estará a ponta da imagem dessa vela dessa forma. Já a base da vela está em contato com o eixo principal, assim como a base da imagem. Olhando para essa imagem, então, podemos ver que ela é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação que o objeto, ela não está de cabeça para baixo, ela é menor do que o objeto e ela é virtual. Ela é chamada de virtual porque duas maneiras de falar. A primeira, ela está atrás do espelho, e a segunda, ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios e não pelo cruzamento dos raios. Já no caso do espelho côncavo, nós teremos 5 situações diferentes, a depender da posição que o objeto ocupará. A primeira é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Vamos então pegar o raio que chega aqui paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir passando pelo foco. Já o raio que atinge o espelho passando pelo centro de curvatura, ele volta pelo mesmo caminho. Assim, esse raio refletido estará se cruzando com esse raio refletido. Nesse ponto, aqui estará então a imagem desse objeto. Nesse caso, então, essa imagem ela é invertida, porque ela tem uma orientação contrária da do objeto, ela é menor que o objeto e, o que é mais curioso nessa imagem, ela é uma imagem real, ou seja, ela está na frente do espelho, ela foi formada pelo cruzamento dos raios mesmo refletidos. Isso significa que essa imagem ela pode inclusive ser projetada aqui em algum obstáculo e não será um tipo de imagem que nós estamos acostumados a observar quando olhamos um espelho plano no nosso banheiro, por exemplo, já que essas imagens estão atrás do espelho. Essa aqui está na frente do espelho. O segundo caso é quando o objeto foi colocado em cima do centro de curvatura. Neste caso, vamos pegar dois raios.
todo raio que atinge o espelho paralelo ao eixo principal refletirá passando pelo foco, e todo raio que atingir o espelho passando pelo foco refletirá paralelo ao eixo principal. Dessa forma, a imagem, então, ela estará aqui exatamente embaixo do objeto, também no centro de curvatura. E as características dela são: ela é invertida, ela é do mesmo tamanho que o objeto e também é uma imagem real. O terceiro caso é quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Aqui vale uma observação: nós temos 3 raios principais e podemos usar quaisquer 2 deles. Para formar essas imagens, eu estou pegando 2 de acordo com a minha vontade, mas quaisquer 2 que você utilizar, você vai chegar na mesma conclusão. Nesse caso, então, desenhando o raio que atinge o espelho paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco, e o raio que atingir aqui no vértice vai refletir com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, ficando assim. Como esses 2 raios refletidos vão se cruzar aqui embaixo, a imagem desse objeto estará então aqui embaixo, após aqui, o centro de curvatura, e com as seguintes características: invertida, maior que o objeto e também real. O quarto caso é quando o objeto é colocado em cima do foco. Pegando então 2 raios aqui, o raio que chega paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco, e o raio que atinge o vértice e é refletido com o mesmo ângulo, veremos que esses 2 raios são paralelos, ou seja, eles nunca se encontram ou ainda se encontram no infinito. Por isso dizemos que essa imagem ela é imprópria, ou também podemos falar que ela se forma no infinito. O último caso é quando o objeto está entre o foco e o vértice, pegando novamente o raio que chega no espelho paralelo ao eixo principal e reflete passando pelo foco, e o raio que atinge no vértice e reflete com o mesmo ângulo. Veremos que esses raios divergem, ou seja, eles nunca vão se encontrar, eles nunca vão se cruzar. Mas, assim como fizemos no caso do espelho convexo, se fizermos os prolongamentos desses raios, veremos que eles se cruzam aqui atrás. A imagem, portanto, estará atrás do espelho e com as seguintes características: ela é direita agora e ela é maior que o objeto. Por isso que o espelho côncavo é utilizado em óticas, para aumentar um pouco o rosto da pessoa e ela poder ver melhor. Da mesma maneira, alguns espelhos de maquiagem têm essa funcionalidade. Para efeitos práticos, então, o espelho côncavo ele basicamente só é utilizado nessa situação. Além dessas 2 características, como já falamos, a imagem ela é virtual, já que a imagem está atrás do espelho, já que ela foi formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!